A gente passa anos e anos da nossa vida dentro de uma escola. Mas, será que a gente já parou para pensar de onde ela veio? Por que ela é do jeito que é? Hoje a gente vai desvendar a história fascinante e, olha, surpreendente, da invenção da escola moderna. Pensa bem, por que a experiência de ir para a escola é tão parecida em quase todo lugar do mundo? Aquelas fileiras de carteiras, o sinal tocando para marcar o tempo, as turmas divididas por idade, nada disso surgiu por acaso não. Para entender essa lógica, a gente precisa fazer uma viagem no tempo, lá para o nascimento do que a gente chama de mundo moderno. Olha, a passagem da Idade Média para a Idade Moderna não foi só uma virada de página no calendário. Foi uma ruptura, uma quebra total. A sociedade, que antes era vista como algo parado, religioso e comunitário, de repente se tornou dinâmica, científica e focada no indivíduo. E uma transformação tão gigante assim exigia uma coisa: a criação de um novo tipo de ser humano. E para criar essa nova pessoa, a educação precisou ser totalmente reinventada. A nossa análise de hoje vai passar por 6 pontos-chave. A gente começa vendo a modernidade como uma grande revolução pedagógica, depois a gente entende como o Estado entrou nessa história para exercer controle, daí a gente testemunha a invenção da escola como a conhecemos, explora a nova cultura do conhecimento que surgiu e, por fim, a gente chega no grande dilema que define a educação até hoje. Ela serve para conformar ou para emancipar. Então, vamos começar pelo começo. A modernidade não foi só uma revolução na economia ou na política. Ela foi, na sua essência, uma revolução na forma de ensinar e aprender. Uma revolução pedagógica. Pensa comigo. O capitalismo surgindo, os novos países se formando, a ciência explodindo, tudo isso precisava de gente com novas habilidades, com uma nova mentalidade. O jeito antigo de educar, que era muito ligado à igreja, à vida em comunidade, simplesmente não dava mais conta do recado. Era preciso criar um sistema, uma máquina, para formar em massa os cidadãos desse novo mundo. Certo. E quem seria o grande arquiteto, o grande engenheiro desse novo sistema? Bom, o Estado moderno que estava surgindo como a principal força para organizar a sociedade. E aqui está o pulo do gato. Diferente dos reis da Idade Média, o novo Estado não queria só cobrar impostos e manter o exército. Ele queria ir muito mais fundo. Ele buscava uma governabilidade, uma gestão detalhada da população, para garantir eficiência, produtividade e, acima de tudo, controle. Para a gente entender como esse controle funciona, tem um conceito do filósofo Michel Foucault que é perfeito: a microfísica do poder. A ideia é que, na modernidade, o poder não age só na base da força de cima para baixo. Ele se torna muito mais sutil, mais inteligente. Ele age no nosso dia a dia, moldando nossos comportamentos, nossos gestos, endireitando as nossas condutas sem que a gente nem perceba. E como essa microfísica funciona na prática? Através de instituições. E olha que interessante, a escola não surge sozinha, do nada. Ela faz parte de toda uma rede de novas instituições disciplinares, os hospitais, as prisões, os quartéis, todas elas, cada uma à sua maneira, com o mesmo objetivo: criar indivíduos normalizados, dóceis e produtivos para essa nova ordem social. Ok, então, se o objetivo era formar esse novo cidadão, qual foi a máquina inventada especificamente para isso? A resposta, a gente já sabe, foi a escola. Antes, a educação era uma coisa mais espalhada. Acontecia na família, na igreja, na comunidade, aprendendo um ofício. Com a modernidade, os papéis ficam bem definidos. A família passa a ser lugar do afeto, da vida privada. E a escola se torna o lugar da instrução, da vida pública. A instituição criada especificamente para ensinar. E o Foucault, mais uma vez, é fundamental aqui. Ele vai dizer que a escola é uma verdadeira máquina de disciplinar. Pensa na arquitetura da sala de aula, no controle do tempo com horários rígidos, na vigilância constante do professor. Para ele, o objetivo principal de tudo isso não era nem tanto o aprendizado, mas sim a produção de corpos e mentes dóceis, obedientes e conformados. Então a gente chega num ponto central. A escola moderna não nasce só como um lugar para se aprender coisas. Ela nasce como uma tecnologia social, uma ferramenta projetada com um propósito muito claro: pegar a matéria-prima, que são as crianças, e moldá-las para que se encaixem perfeitamente no novo modelo de sociedade. Mas claro, uma instituição não é feita só de paredes e de horários, né? O que era ensinado lá dentro também passou por uma transformação gigantesca. Vamos dar uma olhada no software da escola, o currículo. O que se ensinava mudou da água para o vinho.
Aquele currículo antigo da Idade Média, super focado em teologia e religião, foi sendo substituído. O humanismo trouxe de volta os textos clássicos da Grécia e de Roma, a ciência experimental ganhou um espaço central e novas matérias, como história e geografia, apareceram com a missão de criar uma identidade nacional e uma visão mais racional do mundo. Por trás dessa nova visão, a gente tem figuras muito importantes, como Comenius e John Locke. Foram eles os pioneiros que defenderam que a educação deveria ser baseada na razão, na observação do mundo, buscando princípios universais para formar o ser humano, e não apenas em ficar repetindo dogmas de fé. Bom, com um novo propósito para a escola e um novo currículo, uma nova pergunta gigante surgiu. Qual é a melhor maneira de ensinar tudo isso? A própria pedagogia, a ciência de ensinar, virou um campo de batalha de ideias. Se na Idade Média existia um modelo pedagógico mais ou menos único e estável, na modernidade a coisa explode. Com a religião perdendo aquele monopólio da verdade, a pedagogia se torna um saber super complexo, cheio de teorias diferentes e muitas vezes totalmente opostas sobre como se deve educar. Não existia mais uma única resposta certa. A gente consegue ver essa evolução de forma bem clara. Lá no século XVII, os modelos ainda tinham uma base religiosa forte. Já no século XVIII, com o Iluminismo, o foco vira social e político, pensando em como formar o cidadão. E no século XIX, a pedagogia tenta virar uma ciência de vez, com modelos positivistas que buscavam a máxima eficiência no ensino. E toda essa história, todo esse percurso, nos traz agora para o clímax da nossa análise, para a contradição fundamental que está no coração da escola moderna desde que ela nasceu e, na verdade, até hoje. Essa frase resume o paradoxo de um jeito perfeito. A modernidade nasce prometendo liberdade, autonomia, a emancipação do ser humano. Só que, ao mesmo tempo, para poder funcionar, ela cria os mecanismos mais sofisticados de controle social que já existiram. E a escola está exatamente no meio dessa briga. De um lado, existe um projeto de conformação. A escola serve para adaptar as pessoas à sociedade, para formar trabalhadores produtivos e cidadãos obedientes que mantenham a ordem. Mas do outro lado, existe um projeto de emancipação. A escola também serve para libertar as pessoas, para desenvolver o pensamento crítico, a autonomia, a criatividade. E o ponto mais importante que a gente precisa entender é o seguinte: essa contradição não é um defeito, um bug no sistema que precisa ser consertado. Não, é o DNA da educação moderna. A escola foi, desde o princípio, programada para fazer essas duas coisas que são completamente opostas ao mesmo tempo: conformar e emancipar. E por isso, a pergunta que nasceu lá com a modernidade, há mais de 500 anos, continua super atual. Afinal, para que serve a educação? É para nos adaptar ao mundo como ele é, ou é para nos dar as ferramentas para transformar esse mundo? Essa tensão define não só o debate sobre o futuro da escola, mas a experiência de cada um de nós que já sentou numa carteira escolar.